pessoal, tô chegando aí, o pessoal tá entrando. Nós tá começando aí a nossa live de hoje, Espaço Jovem Juntos. Só alegria! Jesus é bom demais! Vamos mandar a tristeza embora! Havia dizendo que eu tô faceiro, eu tô alegre no Senhor. Bem, pessoal, nós estamos iniciando aí a nossa live do Espaço Jovem Juntos. É um prazer encontrar vocês, receber vocês aqui na minha casa. Não é? Nós temos feito esse formato de live dentro da realidade que nós estamos aí. Estamos fazendo assim que Deus tem nos permitido. E é um prazer receber vocês. Curte mais, eu. Jesus é bom demais! Esse Jesus é bom demais, galera. Vou botar aí daqui a pouco o Mael, para o Mael fazer a zumba para nós. Bem, gente, prazer estar com vocês hoje, mais essa oportunidade Deus nos dá de estar junto, aqui, não é, entrando ao vivo pelo seu Instagram, entrando ao vivo para falar com você sobre Deus, sobre a sua palavra. Então é um prazer, um privilégio estar com vocês hoje, aqui, através dessa rede social, ao qual nós temos usado para que Deus possa falar ao teu coração, temos usado porque todos nós que fazemos parte do Espaço Jovem Juntos, nós temos esse encontro marcado, estamos sempre juntos nos sábados. Eu quero nesse momento estar chamando uma pessoa aqui que vai estar junto com a gente, louvor aí, o louvor vai estar nos abençoando. Deixa eu achar ele aqui. Desculpa aí as falhas técnicas. Aí. Fala, pastor. Aí onde Deus. Ô, glória. Já sentiu o céu abrindo já. Depois de alguns testes, estamos aqui. Que bênção, né? Poder estar. Amém. Privilégio de poder estar com os irmãos aí. Pedir para te compartilhar com a gente aí um louvor de Deus aí para estar abençoando as nossas vidas. Amém, amém. Uma alegria, né? Isso aí. A gente tem conversado bastante. São coisas novas para nós nesses dias, né? Mas a gente crê aí que são portas que estão se abrindo para que a gente possa estar alcançando aí, quem sabe, pessoas que estão longe, né? Não apenas fisicamente, mas porque a internet é uma plataforma que ela não tem limite físico, mas principalmente alcançar pessoas que estão longe dos planos de Deus, longe dos projetos, longe de tudo aquilo que Deus tem sonhado e planejado para a vida dela. E que nós possamos, através desse período, estar sendo um instrumento para recolocar essas pessoas no plano e no caminho de Deus. Amém? Eu estava gostando daquela vibe ali, aquele hit ali tava legal. Eu já fiquei tirando aqui no... Tá chegando bem o violão aí? Às vezes dá umas cortadas, mas tá legal.
Vamos fazer uma canção, então? Bora! Eu olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Merecida vida, graça recebi por tua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do teu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do teu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, levantado do
seu amor. Oi. É só ir compartilhando aí a nossa live, compartilha, chama mais gente para estar assistindo junto com a gente aí, nos marque a nossa live, compartilha com mais pessoas, chama mais pessoas. Daqui a pouco nós vamos estar entrando com uma palavra aí, tenho certeza que Deus vai falar no coração de muita gente nessa noite. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. E a gente vai cantando aqui, né, pastor? Atraindo a presença de Deus neste lugar, né? Eu tô em casa, né? Eu tô me sentindo em casa, não sei tu aí. Eu tô me sentindo em casa para fazer o culto. Eu te agradeço. Ó, acho que o Genaro caiu, gente. Caiu o Genaro, tem que chamá-lo de novo. Desculpa para vocês aí, deu algum problema lá com o Genaro. Ver se ele vai entrar de novo. Cadê você, Nanaro? Bem, o Genaro deu uma saída. Depois que o Genaro entrar, ele vai... Ah, tá aqui. Vou chamar ele aqui. Opa! Desculpa aí, gente. Deu uma queda lá. Acho que deu algum problema. Ele caiu. Mas tá entrando de novo aí o Genaro. Amigo, voltou? I am back. Estou de volta. É que fica entrando umas notificações aqui e me derruba. O pessoal que manda mensagem no... O pessoal que manda mensagem no WhatsApp aqui tá me derrubando. Vamos seguir. Eu te agradeço, Deus, se lembrar de mim. Pelo teu favor, que me faz crescer. Eu vivo pela fé, não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, se lembrar de mim. Pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé, não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história. Penso que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e tudo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço eu te agradeço, Deus, no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. Como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história. Penso que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo.
louvor a Deus que o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus, a honra, a glória, a todo louvor a Deus. Das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 Você mudou a minha história. Pude imaginar, você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não estou no mundo, não. Glória, a força e todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus, a honra, a glória, a força e todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 que te pertenço, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Está aqui, quer louvar? Amém, pastor? Amém. Glória a Deus, Gerardo. Bênção do Senhor. Bênção poder louvar com os irmãos, mesmo à distância, não é? Mas eu quero convidar vocês a fecharem os seus olhos por um instante. Os seus olhos por um instante. Nós falamos com Deus em oração. Aí onde você está, talvez na sua casa, no quarto da sua casa, na sala da sua casa, no lugar onde você estiver, você possa orar comigo agora. Onde você está? Senhor, nós te damos graças. E em todo tempo é isso que devemos te dar, graças. Devemos entrar nesse momento, Deus, ainda mais na tua presença. Sabemos, Deus, que só em ti encontramos refúgio, descanso e paz para a nossa alma. Que o Senhor, Pai, nesse tempo tão diferente que nós estamos vivendo, possa estar, Senhor, acrescentando nas nossas vidas todo o teu propósito. Sim, meu Deus. Tudo aquilo que o Senhor tem sonhado em nossas vidas. Verdade. Pai. Todo o teu bom plano e propósito em nós venha a ser acrescentado nesses dias em nossa vida. Aleluia, Jesus. Fala conosco nessa noite, Deus, porque te damos glória, te damos graças. Te damos graças nesse tempo, te glorificamos nesse tempo. Te adoramos e te bendizemos. Venha o teu reino em nossas vidas. Que venha a tua glória em nossas vidas. Sim, Pai. Visita-nos nessa noite com o teu poder. Visita cada um, Deus, que já está conosco, aqueles que ainda vão entrar. Visita, Deus, com a tua presença e o teu poder. Em nome de Cristo Jesus. Não sei se vocês estão me recebendo bem. Consegue me ouvir bem aí, Renato? Tá tranquilo? Ótimo. Tá muito bom. Tá ótimo. Então, eu quero convidar vocês, você que tem a sua Bíblia aí, abrir a sua Bíblia comigo. Um texto da Bíblia que eu me apliquei já muitas vezes na minha vida, mas eu estava pensando no que falar hoje. E o Espírito de Deus me levou a esse texto. Está lá em Josué, capítulo 3, versículo 1. Josué, capítulo 3, versículo 1. Um abraço para todo mundo que está aí com a gente. Eu vejo a Érica, eu vejo
Não é, eu vi o Werner entrando, eu vi a Dê, a esposa do Werner, cada um que está com a gente, aí o Isaac, a Joyce, a Rita, abraço para vocês, Savana, pessoa que eu estou vendo que está entrando, uma Rose, todos vocês, Nick, aí Nick, beleza, a Manu, abraço para vocês, tá? Amamos vocês. Sua Bíblia aberta em Josué, capítulo 3, versículo 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim. Vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel. Pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial. E ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, em que os sacerdotes e os levitas levam, partir também vós, do vosso lugar, e seguia. Haja, contudo, uma distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados. E não podeis se chegar a ela, para que saibais qual o caminho, pelo qual haveis de ir. Porquanto, por este caminho, nunca passaste antes. Israel havia saído do Egito, peregrinado mais de 40 anos no deserto. E ali o povo de Israel experimentou viver totalmente da dependência de Deus naquele deserto. Mas agora era chegado o tempo de entrar numa terra, a terra que Deus havia prometido. Só que para entrar nessa terra, eles deveriam passar por alguns obstáculos. Dentre eles, o Jordão. Quando o povo de Israel estava se preparando para entrar na cidade, na terra que Deus havia prometido, Jericó, eles vão até próximo ao Rio Jordão. Eles vão se acampar ali em Sitim. E é ordenado ao povo que o povo ficasse atento para que toda a arca do Senhor se movesse. Todo o povo se movesse junto. A arca do Senhor era a arca da aliança, onde estava ali guardada a vara de Arão, ali estava guardada uma porção do maná que Deus havia enviado no deserto. E aquela arca representava a presença de Deus no meio do povo. Mas é interessante, eu quero que você preste muita atenção, que é o que diz que deveria se manter uma distância de 2.000 côvados entre o povo e a arca. Quando o povo visse a arca se mover, o povo deveria sair atrás da arca. Mas deveria ter uma distância. Por quê? Porque a arca seria a bússola, seria a referência, seria o que ia ditar a direção e o caminho pelo qual o povo iria andar. E no versículo de número 4 diz, haja contudo a distância entre vós e ela, de 2.000 côvados, e não se achegais, para que saibais pelo qual caminho haveis de ir. Porque por este caminho nunca passais antes. Eram dias de coisas novas, eram dias de um caminho novo, de desbravar, passar por caminhos que o povo ainda não conhecia. Muito parecido com o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Por mais que nós possamos ser pessoas preparadas teologicamente, espiritualmente, academicamente, financeiramente, não importa qual o grau ou a área da sua vida que você esteja uma pessoa preparada. Os dias que estamos vivendo são dias pelos quais estamos passando por caminhos desconhecidos. Ninguém aqui estava pronto. Ninguém aqui se preparou. Ninguém aqui estava preparado para viver o tempo que a gente está vivendo. Mas como o povo de Israel estava vivendo um tempo de incerteza, um tempo de novidade, um tempo de caminhos novos, de caminhos incertos. Por isso que se diz que o povo deve guardar uma distância.
para ver por onde a arca se moveria, porque o caminho, ninguém conhecia o caminho por onde ir. Da mesma forma que aquele povo tinha algo ou alguém para lhes guiar em um tempo de incerteza, você não está sozinho. Por mais que os dias sejam incertos para mim e para você, por mais que para nós não falta insegurança, incerteza de qual o caminho, do que nós devemos fazer daqui para frente, o mesmo Deus que estava diante daquele povo, lhes guiando no caminho, é o mesmo Deus que está na dianteira da nossa vida. Estará também nos guiando no caminho. Quando nós vivemos em dias incertos na nossa vida, Diana, não existe outra coisa a nos apegar como aquele povo se apegou. O que eles tinham, nós temos, que é a presença de Deus na nossa vida. E é a presença de Deus que vai nos garantir a certeza de qual caminho por onde devemos ir. Então são dias de nós nos apegarmos à presença de Deus, entendemos o quanto ela é valiosa em dias de incerteza. A palavra de Deus, ela nos dá muitos momentos onde a presença de Deus é que era a diferença na vida das pessoas. Moisés, quando estava com o coração preocupado, incerto, inseguro, porque ele havia passado 40 dias no monte, onde Deus lhe deu as tábuas da lei, e quando ele desce no monte, o povo havia feito para si um bezerro de ouro, e Deus ele se ira e pede a destruição de todo. E Deus ainda diz, a minha presença não estará mais convosco. Moisés, ele clama pela presença de Deus. E lá em Êxodo, capítulo de número 33, versículo 14, depois de Moisés clamar a Deus, vivendo ele um tempo de incerteza, Deus dá uma palavra para ele. Moisés, minha presença irá contigo, e minha presença te dará descanso. Então nós estamos preocupados, em várias áreas da nossa vida, estamos preocupados com esses dias que estamos vivendo. Mas o Deus que disse para Moisés que a presença dele estaria com Moisés para lhe dar descanso, é a mesma presença de Deus que se eu e você se nós tivermos na nossa vida, trará paz e descanso ao nosso coração. O que vai fazer a diferença nesses dias não é o quanto de estudo você tem, porque o mais estudado são dias onde os grandes dois ídolos da humanidade caíram por terra. A humanidade sempre se apegou muito na ciência. Não estou dizendo que a ciência é ruim, mas nesse momento a ciência ela tem falhado, porque ela tem encontrado limites. O homem se apegou muito ao poder econômico. Nesse momento, a economia tem falhado, porque os homens não sabem o que fazer para reverter o quadro. Então, o que vai fazer a diferença nesses dias, meu irmão, não é o quanto você sabe sobre alguma coisa. O que vai te dar paz e descanso nesses dias é aquilo que Moisés tinha, é aquilo que Josué tinha, o povo de Israel tinha. Quando nós temos a presença de Deus, a presença de Deus vai nos dar o caminho. Amém, Jana? Amém. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu queria primeiro dizer que esse texto de Josué ele é tremendo. E eu não sei se ele é o texto que mais se encaixa nesse contexto atual que nós estamos vivendo, mas ele é um que quase que foi feito sob medida, né? Porque ele chega a dizer ali que nós estamos trilhando um caminho pelo qual nós nunca havíamos passado. E tudo que nós estamos vivendo hoje na nossa nação e de certa forma no mundo como um todo, ou em muitas nações dele, são situações novas, que colocam em colapso, como tu estavas dizendo, o sistema de saúde, o sistema financeiro e econômico como um todo. E a partir disso nós temos um pânico
em muitas pessoas. A crise, ela tem essa capacidade de produzir pânico. E quando nós voltamos para o texto, e quando nós meditamos nesse texto que tu, com muita sabedoria, escolheu, eu creio que, por Deus, né, logicamente, ali tem algumas coisas que a gente poderia aplicar para nós como receita para a nossa vida. Porque se hoje o mundo ele está em pânico, né? Ou talvez pânico seja uma palavra muito forte, mas o mundo está sob uma tensão, é o momento de nós darmos ouvidos para aqueles que carregam a presença de Deus. Não é hora da gente ouvir quem não tem a presença de Deus. Eu não estou dizendo que a gente tem que estabelecer uma rebelião, eu não tenho que dizer que a gente tem que cortar relações e sair por aí medindo quem é que tem ou quem é que não tem. Mas a ordem que Deus dá para Josué, ela é muito clara. As pessoas que estavam conduzindo a presença de Deus. E a gente não tem tempo aqui, né, pastor, para se aprofundar um pouco mais na Arca da Aliança e tudo que ela representa. Mas eu creio que quem está aqui nos seguindo, quem está ouvindo, né, e quem não tem esse entendimento pode buscar depois a importância da Arca naquele momento, né, como sendo a simbologia da presença de Deus no meio do povo, que ela era, né, de certa forma, exatamente isso. E o povo, então, ele tinha um norte, ele tinha um lugar para ir baseado em quem conduzia a presença de Deus. E eu acho que esse deve ser por onde nós devemos nos guiar nesses dias. Geraldo, me permite uma parte. Eu tenho falado algo, falei nas últimas lives, é o seguinte: o que não falta para nós esses dias é a oportunidade de ouvir o que os homens têm para dizer. Toda a mídia, redes sociais, por onde você procurar, o momento que a gente está vivendo, tudo que as pessoas têm para falar sobre esse momento, a gente já tem ouvido. O que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, onde tem que estar, onde não tem que estar, como tem que proceder, o que será, o que não será, o que é, o que não é. A gente tem ouvido muito o que o homem tem para nos dizer. Mas poucas são as pessoas que estão parando para ouvir o que Deus tem para dizer. É verdade. Então, quando a gente está vivendo um tempo de incerteza, e é aí que faz a diferença. Porque quando a gente está vivendo um tempo de incerteza, vai existir dois tipos de pessoas. Aqueles que vão ficar pelo caminho, porque não vão achar o caminho. Mas tem aqueles que vão parar e vão prestar atenção em Deus se mover. Amém. Tá entendendo? Se naquele tempo que Josué disse, ficai atento à arca, por que ele pede para o povo ficar atento? Porque quem não ficasse atento ia ficar para trás. Não ia saber qual o caminho seguir. E eu digo para quem está nos vendo agora, que quando a gente está vivendo um tempo incerto na nossa vida, quando a gente está vivendo dias como a gente está vivendo, em que as coisas se complicam, em que existe a crise, que existe isso, que existe aquele outro, só existe uma saída. Ficar atento ao mover de Deus, ao que Deus está fazendo, ao que Deus... Sabe, é tempo de parar e perguntar, Deus, o que o Senhor quer construir em mim, ou através de mim nesse tempo? É isso que vai fazer a diferença. Ficar atento, é como eu estava falando. Ficar atento ao mover, atento às pessoas que carregam a presença de Deus. E atravessar o Jordão. E atravessar o Jordão, né, pastor? Não é uma opção. Atravessar o Jordão não é uma opção. Você que está nos ouvindo aí, que está nos assistindo, preste atenção nisso. Esse momento do Jordão não é uma opção. Eu queria estar, né, lá na igreja, no espaço jovem agora, e o culto estivesse acontecendo lá presencialmente. Esse era o meu desejo agora, né? Mas não. Nós estamos aqui num regime totalmente diferente,
E a gente precisa atravessar por esse momento. Então, não é uma opção que nós temos, atravessar o Jordão ou não. É uma situação que se coloca para nós. E nós só vamos ter novas vitórias, novos desafios e novos obstáculos se nós atravessarmos esse Jordão. E existe uma maneira de atravessar. E Deus colocou lá na palavra. E eu acho que é uma boa simbologia, uma analogia, ou seja lá como a gente quer chamar, esse momento atual que nós estamos vivendo. Os nossos olhos, eles precisam estar, se não em Deus, devem estar atentos àqueles que carregam a presença de Deus. Porque esse momento não é uma opção, nós não temos como fugir dele. Nós somos obrigados. Assim, temos que atravessar esse momento. Tem muita gente aí já assim se enchendo de tanta informação, enchendo de tanta informação. Não é ruim, que isso acaba nos ajudando a informação. Mas o que eu insisto, e quero sempre insistir nisso, é que não são dias de nós nos afastarmos da glória e da presença de Deus. Pelo contrário, o que vai fazer a diferença na nossa vida nesses dias é a presença de Deus. A presença de Deus. Amém. É a presença do Senhor na nossa vida, é um unção, é um mover a glória de Deus. Lá em Atos capítulo 3, versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. A passagem do Jordão também, ela significa isso, deixar algo para trás. A passagem do Jordão significa a mudança de etapa, a mudança de tempo, de momento. E quantos têm estado no meio cristão, frequentando uma igreja, mas até hoje não passaram o Jordão na sua vida? É verdade. O tempo de arrependimento. Arrependei-vos, pois convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. É tempo de passar o Jordão, é tempo de mudar de estação na nossa vida, mudar o tempo na nossa vida, mudar o quadro na nossa vida. É tempo de irmos além. Eu tenho insistido muito isso, é tempo de ir adiante. É tempo de crescermos com Deus, desenvolver a nossa fé. Passar o Jordão, ir além, ir adiante. Aleluia. Só assim nós vamos experimentar o tempo de refrigério. Pela presença do Senhor na nossa vida. Não sei se tu quer concluir mais alguma coisa, Edgenário, sobre esse tema. Apenas para concluir, muito bom estar aqui, tá podendo compartilhar essa palavra contigo. E só para fechar, né? Eu sei que tem mais coisas por vir. O rio, né? Só para fechar o assunto a respeito do rio especificamente, o rio ele é uma demarcação geográfica de limite. Tem cidades que fazem divisas com outras cidades através do rio. Você atravessa o rio, você está em outra cidade, está em outra jurisdição, está submetido a outras leis. E se você ficar ali naquela margem, ali às vezes pode ser sedutor, porque na margem do rio você consegue sobreviver. Só que há uma necessidade de ultrapassar limites. E Deus ele nos coloca isso. Ultrapassem esses limites, que são os limites colocados por Deus, para que vocês possam vencer. Então eu acho que a mensagem até esse momento aqui fica sendo essa. Que os nossos olhos estejam em Deus, estejam naqueles que carregam a presença de Deus. Que a gente possa dar aos nossos ouvidos muito mais para aqueles que têm essa credencial de estar com a presença de Deus, de carregar a presença de Deus, de ter uma palavra de vida e de refrigério, como tu estava lendo lá em Atos, para que a gente possa crescer. Eu estava pensando hoje, pastor Flávio, vou contar só essa aqui para nós encerrar, para eu encerrar minha parte. Noé resistiu na arca por muito tempo, né? Choveu 40 dias, depois ficou mais um tempão lá dentro, né?
e lá não tinha televisão e não tinha Globo para ele olhar. Então foi muito mais fácil para ele ficar lá dentro da arca. Lá ele não precisava ficar ouvindo quem não prestava, né? É verdade, é verdade. Então, meus irmãos, eu quero continuar falando desse assunto. Quero agradecer o Dienário que veio com a gente agora. Vou estar chamando uma outra pessoa, que é um outro líder, que trabalha conosco. Mas nós continuamos falando desse assunto. O assunto que nós estamos falando é o seguinte. O que vai fazer a diferença na nossa vida quando nós estamos vivendo em dias de incerteza? Porque é disso que se trata. Obrigado, tá, Dienário? Valeu, abraço, meu querido. Valeu. Olha o Dr. Pet aí chegando. Porque é isso que se trata. O povo de Israel, eles estavam sendo chamados a ir por um caminho que eles nunca haviam passado, um tempo de incerteza, um caminho novo, um tempo incerto. E é exatamente muito parecido o tempo que a gente está vivendo. A gente não sabe o que vai ser amanhã, como vão ser as coisas. Mas a presença de Deus é que faz a diferença quando estamos vivendo esse tempo. A arca do Senhor é que iria mostrar o caminho por onde eles iam passar. Eu quero chamar uma pessoa aqui também. Fala com a gente aí. Se ela vai aceitar. E aí, minha líder? E aí, eu tá mais para trás aqui. Você estava aí com a gente mesmo? É que para mim tá parecendo cortado aqui. Acho que agora deu. É, com você. A gente estava falando aí, não sei se você estava acompanhando, eu vi que estava acompanhando desde o começo. O que vai fazer a diferença na nossa vida quando a gente está vivendo por um caminho novo, um tempo incerto, um tempo de incerteza na nossa vida? O povo de Israel, eles tinham a presença de Deus simbolizada através da Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, além de simbolizar a presença de Deus, ela simbolizava uma proteção. Você vai ver que muitas vezes Deus poupou Israel de muitas coisas quando a Arca da Aliança estava no meio deles, no meio do arraial. E até mesmo grandes tragédias aconteceram quando a arca foi tirada do povo. Então, quando a gente vive na nossa vida tempos incertos, caminhos incertos, a gente está passando por dias de incerteza. O que vai nos dar paz no nosso coração, vai dar paz a quem está nos ouvindo, é entender que existe algo chamado, que é, na nossa vida, a proteção de Deus em nosso cuidado. É Deus nos guardando, Deus nos protegendo. Quero convidar vocês a abrir suas Bíblias no Salmo de número 61. Abre aí. Salmo 61. Versículo 2 e 3. Desde o fim da terra eu clamo a ti, porque está batido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Pois tem sido o meu refúgio, a minha torre forte, contra o meu inimigo. Esse salmo é um salmo de Davi. Alguém que exemplifica bem e tem muito para falar. De que momentos difíceis, momentos incertos, momentos onde a gente olha para o futuro e o futuro parece incerto para a gente, que o que pode nos dar paz e tranquilidade é saber que Deus ele está cuidando da gente. Ele é a nossa torre forte. Ele é o nosso rochedo, mais alto do que a gente. É nele que confiamos. Então eu quero deixar isso para vocês que estão nos vendo. Talvez o que não falta no teu coração nesses dias são preocupações. Preocupações. Você está preocupado com muitas coisas. Financeiramente, não é? Nos seus relacionamentos, na sua vida, seu ministério, sua casa, sua família. Talvez o que não está faltando no seu coração são preocupações. Agora, não se esqueça.
que se clamamos ao Senhor, Ele vai nos ouvir. Ele é aquele que nos leva ao seu rochedo, aquilo que é mais alto do que a gente. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa torre forte, nossa proteção contra os nossos inimigos. Então tem gente que está chegando agora, está entrando agora na live, e eu quero situar você nisso. O que fazer quando nós estamos vivendo em dias de incerteza? Como agir? Como ter paz? Como confiar? É nunca se esquecendo que Deus nunca perdeu. Talvez tenha ouvido isso muito nos dias de hoje. Deus, Ele nunca perdeu o controle das coisas. Ele continua tendo o controle da sua vida. Amém, Monique? Amém. Não sei se você quer falar. Sim. A gente está falando, né? De repente, para quem está entrando agora, a gente está conversando sobre como a gente lidar com os dias de incerteza, né? Esse seria o tema central do nosso estudo, da pregação de hoje, né? E o primeiro, né, que foi falado foi a gente não esquecer, né, ou a gente lembrar que a gente tem a presença de Deus, né? Foi o primeiro que tu falou. E o segundo que tu tá falando agora é a proteção e o cuidado de Deus. Então, a gente sabe que aí eu tava pensando sobre isso, né? E dias de incerteza e dia de angústia, dia de tribulação, dia de crise, que nem tem se falado muito, todo mundo tem falado, as lives, tudo que a gente vê, a gente ouve falar dessa crise, né? E a crise, ela é a incerteza, né? Porque é a crise, não sabe o que vai acontecer. Só que eu tava meditando sobre isso e uma das coisas que a gente tem que sempre lembrar é aquela palavra que diz que a gente tem que trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Então, a gente está enfrentando dias de incerteza. Em primeiro lugar, tu tem que trazer à memória aquilo que te dá esperança. O que nos dá esperança hoje em dia? É a palavra de Deus. Então, às vezes, eu estou conversando com muitas pessoas, as pessoas estão angustiadas, estão com medo, e com razão, porque a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que, não é brincadeira, é algo que é sério. Só que a gente tem que ver assim, às vezes as pessoas começam assim meio que até a viajar, né? E falar assim, ai, mas e se acontecer isso, se acontecer aquele outro, se acontecer aquele outro. Tem gente confiando mais em álcool gel do que na mão do Senhor. Sim, como álcool não gel que você não tenha que usar o álcool gel. É importante, mas a gente está confiando mais no álcool gel do que no Senhor. Exatamente. E não é só nisso que a gente tem que confiar. E a gente esquece, tu fica só focado naquilo ali, tu esquece que Deus, Ele nos protege. O que é o problema? É que o cristão, às vezes, a gente está acostumado e achar que os dias ruins não vão chegar. Ou nada vai nos alcançar. Não, os dias ruins vão chegar para todo mundo. Para quem é cristão, para quem é fiel, porque todo mundo é igual diante de Deus. A diferença é que a gente tem que lembrar isso, que Deus, Ele nos protege. Quantas vezes o povo de Israel passou por problemas, passou por lutas, e Deus não livrou eles? Por quê? Porque, em primeiro lugar, quando a presença de Deus estava com eles, Deus sempre livrava o povo, mas eles passavam por aquilo. Eles passavam por uma dificuldade, eles passavam por uma tribulação. Quando o povo teve diante do Mar Vermelho, eles estavam ali no quê? Numa incerteza. Eu vou, eu fico, o que eu faço? Ali a incerteza estava com o povo. Mas o que aconteceu? Deus livrou. O dia ruim, o dia mal, vai bater na porta de todo mundo. Mas a gente tem que trazer a memória que Deus, Ele nos protege. E eu estava pensando, eu não sei se o Jairo está por aí, não tinha visto, mas é porque muita... que ele falou uma coisa bem interessante na live deles, no final, que é aquela palavra que está escrito em Salmos também, 9, né? Que fala que ele é refúgio em tempo de angústia. Então, se a própria palavra diz que a gente vai ter o tempo de angústia, só que a gente tem que saber para onde a gente correr. O que é o refúgio? Se a gente está andando, está chovendo, começa, sei lá, começou uma chuva forte, tu vai ficar ali? Não, tu vai correr para um abrigo, para um refúgio, né? Tu vai correr para aquele lugar. A gente tem que saber lembrar
e saber que a gente tem que correr para o nosso refúgio, que é Deus, sabe? Porque às vezes a gente fica vivendo no meio de tudo isso. Eu tô vendo às vezes o ímpio aconselhar o cristão. Para ver como é que tá. A gente acompanha as redes sociais e o ímpio às vezes tá dizendo, não, calma, Deus é contigo, sabe? Porque o povo, ele se perde e ele esquece que a Bíblia declara isso. Salmos 9:9, se alguém quiser anotar depois para ler, que diz isso, que ele é refúgio em tempo de angústia. Era Deus nos lembrando. Vai ter tempo de angústia, mas tu, meu irmão, tu vai ter um refúgio, ó, foge para lá. Exatamente. E quando eu faço a brincadeira do álcool gel, gente, eu não tô menosprezando. Aqui, ó, eu também, ó, eu uso. Ô, Flávio, olha o que é o meu apoio de celular aqui, ó. Eu não tô menosprezando, eu tô dizendo que a gente tem que menosprezar, é um cuidado. Mas, por exemplo, esses dias eu fui na igreja lá em São Jerônimo, fazer uma parte administrativa, aí eu levo um álcool gel no carro. Aí eu desci do carro, fui lá abrir a igreja. Eu disse, não, eu toquei no cadeado. Falei, mas sabe que alguém passou aqui e tocou no cadeado? Se alguém tocou no cadeado, eu posso me contaminar. Então eu tenho que limpar a mão do álcool gel. Mas daí eu tenho que chegar na porta do carro e se eu peguei a mão contaminada do cadeado para abrir a porta, eu contaminei a porta do carro. E aí eu entrei no carro e passei o álcool gel. Aí eu fui descer de novo, a porta estava... Aí não, mas a porta está contaminada. E aí eu vou ter que voltar de novo para descontaminar aqui, para contaminar. Aí, entendeu? Eu não estou dizendo que a gente não tem que se cuidar, não tem que usar, a gente usa. Mas isso aqui pode falhar. Porque quantas pessoas, de certo, não estão usando isso aqui e não estão se contaminando? E se a gente não estiver debaixo... Às vezes a gente foca só na proteção daqui, ó, do corpo. E a gente esquece que a gente precisa tem que ter uma fé inteligente. Eu nunca chamei ninguém a ter uma fé mística, achar que a gente não tem que fazer essas coisas, não tem que cuidar. A gente tem que ter uma fé inteligente. Mas uma coisa a gente não pode nunca esquecer. Nunca esquecer. Que por mais que eu possa ter esses cuidados, eu continuo dependendo de Deus. E eu tenho que confiar que Ele está no controle da minha vida. O que tu falou sobre lá em Lamentações, quero trazer a memória que me dá esperança, eu falei isso essa semana. Os dias que a gente está vivendo não são dias de olhar só para o presente. E tampouco só olhar para o futuro, porque quando a gente está vivendo em dias incertos, a gente se preocupa só com o presente e só com o futuro. Porque a incerteza nos faz olhar para hoje e para o que vai ser amanhã. Mas o povo de Israel, quando estava para passar o Jordão, eles podiam olhar para trás. Porque da mesma maneira que eles passaram o Jordão, eles passaram algo muito maior, que foi o Mar Vermelho. Eles tinham a presença de Deus, mas eles tinham uma história também com Deus. Que dava para eles a segurança de que Deus estava no controle e que Deus tinha o poder de estar protegendo eles e cuidando da vida deles. Porque quando eles olhavam para trás, eles podiam lembrar daquilo que Deus já tinha feito. Então, por isso que eu digo, não são dias de incerteza, não é só dia de olhar. O grande perigo do dia da incerteza é a gente ficar olhando só para o hoje. E agora? O que eu vou fazer hoje? O que vai acontecer? Como é que eu vou resolver isso? Ou no futuro, o que vai ser? Será que eu vou perder o emprego? Será que isso? Será que aquilo? No dia de incerteza, a gente tem que olhar para trás. Trazer a memória que nos dá esperança. Lembrar que Deus nunca faltou contigo. Verdade. Que Deus te cuidou, até aqui te ajudou o Senhor. Lembrar de tudo que Deus fez na tua vida. Se Deus, Ele não faltou a você, não falhou contigo, Ele não vai falhar agora. Aleluia! Amém! Te apega a esperança. Te apega a esperança, te apega a tua fé. Lembra do teu Criador. Lembra do Senhor teu Deus, tudo que Ele já fez na tua vida, amigão. Lembra daqueles momentos da presença de Deus? Você chegava num culto, a unção vinha. Nem diz o Adilson, aquele culto de chorar no cantinho. Amém. Deus falando contigo.
Deus te tocando, Deus te dando direção, te dando caminho, te mostrando como resolver. Talvez os dias são incertos, mas quem vai te mostrar o caminho é Deus. Amém. Talvez agora tu não sabe o que fazer, mas Deus vai te dar a direção. Eu creio. Amém. Pastor, eu tenho um monte de coisa para resolver, eu tenho coisa para fazer, eu tenho coisa para pagar, não sei como, eu não sei. Se você perguntar para mim, eu também não sei. Eu também tenho coisa que eu não sei como vou fazer. Mas eu olho para trás e eu me lembro que o Deus que me fez passar o Mar Vermelho, Ele vai me fazer passar o Jordão. Oh! Amém. Ô, glória. Amém. Quem me fez passar o Mar Vermelho vai me fazer passar o Jordão. Anota Quer falar aí. mais alguma coisa, Nica? Só para concluir, daí eu estava pensando sobre isso e eu queria pedir para o pessoal, se puder anotar, para te ler depois também. Cadê aqui? Efésios 6, que é o que todo mundo conhece da armadura de Deus, né? Só que muitas vezes, quando a gente precisa, a gente fica rateando. Então, a proteção de Deus, a gente acha que Deus vai proteger só o nosso corpo. A gente só fica assim, ai meu Deus, que eu não pegue o vírus, Senhor, me protege, me protege. Isso até às vezes a gente se lembra, né? Pedir para Deus, ai, protege meu físico. Mas a gente tem que se lembrar que a gente tem que Deus pode nos proteger de outras formas. E ler Efésios 6, que fala sobre a armadura de Deus, que o que é a armadura de Deus? O que a gente tem que pedir para Deus nos proteger? Que eu quero concluir aqui, para o pessoal não esquecer. Gente, Só um minutinho, o Genaro tá dizendo que vai cair. Se cair, nós vamos entrar de novo, tá, gente? Aí vocês conectem de novo, tá? Isso. Então, o que a gente tem que pedir para Deus? Ler Efésios 6 sobre a armadura de Deus e pedir para Deus proteger a nossa mente, né? A nossa mente dos dardos do inimigo, de tudo aquilo. Porque o que eu falo, né? A gente só pensa às vezes em proteger, que Deus protege o nosso físico, a nossa saúde. Mas a gente, nesses tempos, a gente tem que se revestir da armadura de Deus, que fala para a gente se revestir no dia mal, né? Da armadura de Deus, para que a gente possa ficar firme. Então é isso que a gente tem que pedir para Deus nos proteger. A nossa mente, a nossa saúde espiritual, emocional, as nossas emoções. Então, fica isso, para vocês lerem sobre a armadura de Deus, para não ficar só assim, ai, Deus protege que o vírus não me alcance, protege meu corpo. Gente, pede a proteção de Deus nos pensamentos, para tuas emoções não ficar, te deixando doido, sabe? Ficar vindo a angústia. Então, para que você possa pedir essa proteção de Deus, da tua mente, das tuas emoções, dos dardos do inimigo, e para que a tua vida espiritual também esteja guardada nas mãos de Deus. Era isso. Aleluia, aleluia. Amém. Guardem isso. Valeu, Nica. Obrigado, tá? Obrigado. Um abraço. Fique com Deus. Guardem isso, pessoal, que a gente está falando aqui, tem falado esse tempo. Em dias de incerteza, dias incertos, que estamos passando por caminhos que nós não sabemos por onde estamos indo, caminhos que são novos para nós, caminhos incertos para nós, que nós devemos nos apegar é que nós temos a presença de Deus. E o Deus que nos fez passar o Mar Vermelho vai nos fazer passar também o Jordão. Gente, nós vamos estar caindo aqui, não vai conectar, entra aí, porque nós vamos